estava buscando mais interação, ok? Quem tiver no Face e no YouTube também quiser mandar uma pergunta, pode mandar com o maior prazer. Se eu não responder hoje eu vou responder mais uma. Mas se por acaso eu não responder, com o maior prazer eu guardo para no próximo encontro a gente responder, ok? Então você que está no Face e no YouTube aí também quiser mandar uma pergunta, pode mandar, com o maior prazer eu respondo para vocês. O pessoal está se reconectando aqui no Instagram. Eu voltei, né? Já liberando o Rodrigo. Se sentiu respondido, que é o que mais importa. E eu volto aqui para responder pelo menos mais uma pergunta de vocês. Só voltando, já bota o dedo no coraçãozinho aí. O algoritmo do Instagram gosta. Sabe para que serve essa história de coraçãozinho e tal? É porque o algoritmo ele percebe que o pessoal está interagindo e ele entrega essa live para mais pessoas. Senão nem aparece lá no seu Instagram. As redes sociais elas são bem severas, né, na distribuição. Então, quando você clica no coraçãozinho, ele entende, o pessoal está gostando, ele vai lá e entrega para mais pessoas. E o grande objetivo é efetivamente entregar esse conteúdo para o maior número possível de pessoas. De nada adianta, por isso que eu prefiro responder uma pergunta aqui ao vivo, gravar e registrar, outras pessoas podem assistir depois, é muito melhor do que eu responder para o meu irmão aqui numa reunião particular, né? Esse conhecimento, esse conteúdo poderia se perder. Beleza? Então olha só, vocês estão voltando aí, obrigado, clica no coraçãozinho. O Mariano pediu para participar aqui, Mariano, foi sem querer, meu? Você quer entrar aqui e fazer uma pergunta para mim? Hã? Você quer, com o maior prazer aqui eu te chamo. E fiquem à vontade. Voltei para responder mais uma perguntinha a pedido de vocês aí, que pediram para eu continuar. Com o maior prazer eu fico. Eu sou facinho nesse sentido. Não é, pessoal? Se tem dúvida, tá bacana a interação, com o maior prazer do mundo eu volto para a gente interagir. Combinado? Tem alguém que quer fazer uma pergunta? Senão eu aproveito para explorar um pouco. Olha lá, Mariano quer fazer. Quer fazer ao vivo, Mariano, ou você manda escrito aí mesmo? Manda bala, Mariana, a pergunta é tua. Vamos aguardar aqui o Mariano fazer a pergunta, enquanto isso clica no coraçãozinho. Clica no aviãozinho. Voltei para responder mais uma pergunta aí de vocês. Vocês pediram gentilmente que eu continuasse. Estou aqui de volta. Mesmo se não vier a pergunta, mas vem, pode ser ao vivo, pronto. Aê, Mariano! É isso aí. Deixa eu chamar meu amigo Mariano, então. Eu pergunto, né, pessoal, porque vai que, né, às vezes a pessoa tá no momento íntimo, né, não tá em trajes apropriados, sei lá. A gente tem que tomar esse cuidado aí. Fala, Mariano! Boa noite, meu amigo, tudo bem? Tudo bem. Viu, Diego, a pergunta é a seguinte. Manda lá. Sobre a estratégia de lançamento ainda. Se depara com a seguinte objeção de documentação, não e-mail, telefone e coisa. O cliente tem objeção, muita burocracia para subir o documento. Como contornar essa objeção? Excelente pergunta. O homem não veio a passeio, hein, meu? Mariano, você sempre tem que estar na retaguarda aqui, hein, meu? Você sempre tem umas perguntas boas, é muito curioso e está sempre tentando traduzir esses nossos conteúdos para a prática. Então, muito rica a tua pergunta, obrigado. Seguinte, Mariano, vamos lá. Essa, eu diria, que é a objeção número 1, é a objeção universal num período de pré-lançamento em que realmente você precisa entregar a documentação do cliente, ok? Então, olha a pertinência da sua pergunta. Essa é a objeção número 1, junto, eventualmente, com o preço de vendas, que às vezes você não tem também, ok? Daí, Mariano, depende muito de quem está por trás também fazendo o lançamento, óbvio. Tá? Por que eu falo isso? Porque é importante que você conheça a dinâmica do lançamento para que você possa argumentar para o cliente com transparência e honestidade o que é que está por trás disso. Tá? Por quê? Porque se você simplesmente ficar pedindo a documentação para ele e ele não entendendo muito bem por que é que ele precisa mandar a documentação, nem eu mando a minha documentação, Mariano, entendeu? Nem eu. A gente vai pegar minha documentação. Então, assim, você tem que ser habilidoso o suficiente para explicar para o seu cliente que existe uma dinâmica preparatória, provavelmente, porque esse é o grande intuito, uma dinâmica preparatória para que aquele incorporador, aquele loteador, o empreendedor que vai fazer o lançamento possa fazer as vendas. Ok? Aí já começa a mudar um pouco a lógica. Olha só.
Então, ao invés de você ficar lá, não, você precisa mandar documentação. Cadê sua documentação? Me manda documentação. O cara fala, não vou mandar documentação. Vou mandar documentação por quê? Eu não sei o preço? Eu não sei se eu vou comprar? Então você tem que deixar claro para ele, número 1, que ele não tem compromisso nenhum com a compra, não é porque ele te mandou uma documentação. E número 2, que existe uma dinâmica preparatória que justifica você pegar aquelas informaçõezinhas básicas, tá, Mariano? Que esse é um ponto-chave também. Você tem que diminuir a importância daquele documento. Você não está pegando comprovante de renda. Tem lançamento que às vezes você vai para essa linha, que tem que pegar. Precisa fazer uma pré-aprovação junto à Caixa, por exemplo. Então eles precisam na pasta pegar a informação. Mas quando o lançamento não tem essa obrigatoriedade, você diminui e fala, não, são os documentos básicos, até para a pessoa poder te cadastrar lá. Porque olha só o que a gente tem de vantagem hoje, Mariano. Hoje a gente tem um cenário de pandemia, né? Que é um belo desafio, uma diversidade, problema de saúde pública, um monte de coisa. Mas para este tópico específico, é uma coisa que te ajuda. Você vai falar o seguinte para eles. Você fala, olha, inclusive por causa do cenário de pandemia, essa empresa está procurando fazer todo o processo online. E para que seja viável fazer o processo online, eles precisam ter um pré-cadastro seu no sistema. Senão, simplesmente é impossível. Pare para pensar o oposto, Mariano. Até convoca o cliente que está com objeção e fala assim, porque se põe no lugar da incorporadora, imagina que você quer vender lá um empreendimento e você não vai fazer nenhum tipo de cadastro. E aí chega na hora do grande dia que você vai abrir vendas, está todo mundo quer comprar. Como é que você organiza aquilo? Você provoca ele, faz ele sentar desse lado. Como é que você organiza? Você não organiza, concorda? Ainda mais se for via sistema. Então eles precisam de uma informação básica para fazer um pré-cadastro. Aí você até inverte também. Você fala assim, até para que você possa participar. Porque assim, o que eu estou vendo lá? Já tem centenas e centenas de cadastros feitos, isso óbvio se for verdade, tá? E especificamente no contexto que nos conecta, é mais do que verdade. Tem um calor enorme. Então você usa esse sentimento até a seu favor. Você fala assim, inclusive, tá todo mundo mandando. Se você não quiser mandar, eu respeito e entendo, claro. Mas você não vai participar. E aí você corre o risco de perder uma condição exclusiva. Então, se você realmente tem interesse e você está entendendo que faz sentido para organizar a festa, você ter o protocolo validado para que a gente possa operar um sistema, eu te sugiro contundentemente que você mande essa documentaçãozinha básica como está todo mundo fazendo. Porque aí você não corre o risco de não perder. Agora, se você não mandar, você quer esperar sair o preço, você quer esperar acontecer, sabe o que pode acontecer, infelizmente, com você? Você pode ficar sem. Então, assim, é um jogo, Mariano, que você tem que ter a habilidade de falar. Você concorda, tá certo? E eu não estou especificamente ainda na linguagem como se fosse para o cliente, mas você concorda que com essas explicações que eu te dei, fica mais claro e começa a trazer conforto para o cliente? Sim, tranquilo. Perfeito. E no frigir dos ovos, Mariano, assim, chega uma hora que é o conforto dele que importa sempre. Então, se você percebe que o cara está super desconfortável, você tem até que ter o desprendimento. Fala assim, olha, não tem problema nenhum você não mandar documentação. Eu te entendo e te respeito. É que tem muita gente lá que está cadastrando e essa é a dinâmica da empresa. Então, eu tinha obrigação de te apresentar, sabendo que você tem interesse de comprar esse produto, eu tinha obrigação de te explicar como é que funciona. Mas você não tem obrigação nenhuma de mandar a documentação. Eu só quero ficar muito tranquilo, consciência tranquila, de que eu te expliquei isso. Porque já aconteceu, Mariano, com muitas pessoas que tinham essa objeção, né? Ah, eu não mando documentação, porque não é assim que eu faço, não sei o quê. Depois fica chateado porque não conseguiu comprar. Então você fala assim, o meu único compromisso aqui, ó, é só te explicar tudo para que depois você não fique chateado de não ter conseguido comprar. Mas se você está tranquilo em relação a isso, estamos tranquilo também. Acabou. Entendeu, Mariano? Porque também aí você separa o joio do trigo. Porque se o cara quer comprar, Mariano, ele vai te mandar a documentação. Ou ele quer testar, a dinâmica, se vai vender mesmo, se tudo que estão falando é verdade, beleza, testa aí, só que tem um risco. Eu já lidei com um incorporador que tinha confiança em mim, com um investidor que tinha confiança em mim para mandar a documentação. Mas ele até às vezes por descrença, por um pouco até, não vou dizer de arrogância, não sei o quê, mas ele falou assim, vamos fazer o seguinte, Diego, eu não vou mandar nada, vamos ver o que vai acontecer, aí depois a gente conversa. Tá certo? Então ele quis testar. Não quis testar? Sabe o que aconteceu, Mariano? No dia vendeu tudo. Aí veio no dia seguinte,
Ele falou, mas vendeu tudo mesmo, Diego? Não, fala a verdade aí, cara. Tudo já tá vendido? Eu falo, cara, tá. Entendeu? Por isso que eu te falei, com carinho. Eu não falei, meu, te impondo numa situação desconfortável. Você tem que estar confortável. Mas por isso que eu te avisei antes, porque realmente tinha um calor muito grande. Podia não ter vendido, a gente podia estar aqui falando de alguma oportunidade, talvez em outra condição, porque também o pessoal respeita a virada de tabela. Tá certo? Eles têm respeito por quem mandou a documentação. Tá certo? Tem dois tipos de cliente. Tem o cara que, meu, entende e respeita a dinâmica, e tem o cara que não entende e não respeita. Quem entende e respeita vai chegar antes. Esse cara tem o direito, Mariano, até porque a gente anuncia isso, de comprar melhor. E aí o cara que não fez isso vai chegar depois de comprar, vai querer sentar na janelinha, vai pegar uma outra condição, provavelmente. Então percebe, olha quanto, ó, estamos aqui, ó, 10 minutos falando só de documentação e tudo isso pode chegar até o teu cliente e trazer mais conforto ou não para ele. Aí você tem que medir ali na ponta, mas assim, passado um lançamento em Porto Feliz, que é o que você está trabalhando especificamente, se ele não mandar e ele realmente tiver interesse, Mariano, aí eu tô te dando a confiança publicamente de que esse cara vai te procurar numa próxima se ele realmente for um comprador. Porque também tem muito cara que tem curiosidade, sonho e tal, e não é comprador. Mas se ele for comprador e passar batido nessa, ele vai te procurar numa próxima. Então, Diego, eu trouxe essa pergunta até aqui porque, na verdade, o cliente trouxe essa objeção e eu levei alguns pontos que você comentou aí, né? Eu falei, ó, realmente a oportunidade ela é única para quem se cadastrar e se realmente você tiver interesse, é preciso dessa documentação. E a documentação não vai ser passada para ninguém, vai ficar só sobre o poder da incorporadora. Pode ficar tranquilo quanto a isso. Mas se não for da vontade de você participar também, não tem problema. Eu até usei o argumento, essa oportunidade você pode passar para outra pessoa. Se tiver outra pessoa para você indicar para mim, indica que eu levo essa oportunidade para outra pessoa. Não tem problema nenhum. É um caminho. Eu uso isso, tá, Mariano? Eu acho inteligentíssimo da tua parte. Eu só tentaria argumentar o máximo possível, tá? Então, por exemplo, nesse mesmo cenário, além da questão da oportunidade e tal, você perdeu a situação, o cara não vai te mandar documentação, esse pedido de indicação é excelente. Excelente dica. Mas, antes disso, você explica, você fala assim, por que eu tô te ligando de novo? Olha só, você fez aqui a live comigo, aí você liga pro cara no dia seguinte, fala, por que eu tô te ligando? Pô, ontem eu fiz uma live, olha como facilita uma história. As pessoas querem se contextualizar, elas querem fazer parte de uma história. Então você vai ligar pro cara e falar assim, olha, ontem eu fiz uma live com o Diego, que, pô, é o cara que ajudou a implantar esse modelo na empresa, né? Então, assim, ele sabe como é que funciona a estratégia por trás. E ele me explicou claramente, está registrado aqui publicamente, a importância da organização para a empresa. Então, assim, eles não têm como fazer um lançamento online se eles não tiverem uma informação básica para fazer o seu cadastro no sistema. Você entendeu por que é importante? Então, assim, ele colocou publicamente lá que não tem como fazer um lançamento online se não for com envio de documentação. Aí eu te pergunto, você quer realmente participar? Porque, assim, é uma grande oportunidade. Todos os lançamentos que fizeram em Boituva vendeu muito rápido. Todo mundo ficou super satisfeito. Faz muito tempo que essa empreendedora, que é super conceituada, tem muita credibilidade, não lança em Porto Feliz. Você vai correr o risco de ficar de fora por causa dessa documentação? Tá vendo? Você já vai trazendo um contexto. Aí você vai argumentando nessa linha, chegou o momento que o cara falou, não vou te mandar a documentação, Mariano. De jeito nenhum vou te mandar a documentação. Não tem problema nenhum, eu entendo e respeito. Aí você pede uma indicação, você fala assim, inclusive, se você souber, porque qual que é o meu propósito? Você coloca isso para ele, qual que é o meu propósito? É só que os meus clientes não fiquem chateados comigo, porque eu já vi acontecer, viu, Mariano? Muito. De cara falar assim, pelo amor de Deus, como é que você não me avisou daquele lançamento? Você fala assim, olha, então, ó, pelo amor de Deus, só não me acuse de ter te avisado, não ter te avisado, beleza? Isso eu quero ficar com a consciência tranquila. Aí eu falo, não, tranquilo, ó, eu vi seu esforço, seu atendimento e tal. Falar, então, se você souber de alguém e tal, se puder indicar, porque às vezes essa oportunidade pode cair no colo de uma pessoa aí que está no momento mais maduro de compra. Entendeu? Então, exatamente. E nesse ponto, até o cliente ele mandou documentação depois. Porque ele percebeu que eu não fiz muita questão. Muita questão dessa oportunidade para ele. Quer dizer, eu não queria empurrar para ele o produto, né? Eu falei, realmente é oportunidade única e exclusiva, mas a sua documentação precisa subir para você participar no dia, né? Aí ele comentou comigo, é puta burocracia, parece prefeitura e tal. Eu falei, realmente é uma burocracia, mas faz parte do lançamento. Então, realmente, se tiver interesse, é bom que você mande, eu já cadastro você.
Aí demorou meia hora, ele mandou com documentação e já subi lá já. Ah, é. Não, e viu, todo mundo enfrenta isso todo dia, tá, Mariano? A Ivonete colocou que travou aqui. Só se quem tiver comigo, só dá um joinha se tiver ok o sinal, tá? Pra mim tá ótimo, som, imagem, tudo. O Mariano tá um pouco escuro, mas fora isso. Acontece todo santo dia, Mariano. Tem perfis e perfis. Tem cliente que às vezes é um pouco mais agressivo, né? Que nem eles falam, puta burocracia. Fala, pô, você está comprando imóvel, né? Eles têm que organizar esse lançamento. Eu não acho que é tanta burocracia você mandar uma documentação básica para que eles possam te cadastrar no sistema. Eu nem tenderia a concordar claramente. Eu sempre coloco, como é uma objeção dele, você lembra de técnica de objeção que eu já tratei aqui? Eu não posso também pôr embaixo. Então eu concordo numa frase, eu falo assim, não, eu te entendo. Eu talvez no seu lugar pensaria da mesma forma. Eu já tive um cliente que pensou igual. Olha só, você tem um momento de empatia, mas você contorna. Por outro lado, eu entendo também a empreendedora, porque você imagina você fazer um lançamento online sem ter informação do cliente. Como é que você vende? Então, eles precisam de um mínimo de informação para te cadastrar no sistema para que você participe. Eu lembro até aquela história que você comentou uma live, eu não quis confrontar ele também, né? Exatamente. Eu falei, não, eu entendo perfeitamente, exatamente, é uma burocracia, mas se você realmente quiser participar, a documentação tem que subir, para você estar no dia do lançamento lá e ter a oportunidade única e exclusiva. Né? E sempre usa também, Mariana, porque é verdadeiro nesse caso nosso. Podia não ser, né? Podia ser um lançamento micado que não tem cadastro. Mas desse tem muita gente. Fala assim, inclusive, tem muito cadastro, tem centenas e centenas de cadastros. Então tem centenas e centenas de pessoas que já mandaram documentação. E aí, de repente, você vai ficar de fora? Tudo bem. Se você quer ficar de fora, eu te respeito, não tem problema nenhum. Só, por favor, o meu compromisso aqui é que eu te passe as informações para que depois você não fique chateado comigo, né, de ter perdido a oportunidade. Perfeito. Tá vendo? Bem respondida a pergunta. Muito obrigado, meu cara. Esse é o intuito. E é uma dificuldade muito comum. Eu que te agradeço por ter feito essa pergunta aqui e ficar publicamente registrada ficarem registradas algumas dicas para contornar isso, tá? Tem mais alguma aí, Marianão? Você estão de casa aí, que se tiver mais alguma a gente faz. Se não, também eu passo a bola, veja aqui se o pessoal tem. Se tiver, pode fazer, senão eu vou dar uma olhadinha. Acho que o que eu tinha que fazer também, acho que é que você já comentou aí, que geralmente o cliente fica batendo no preço, né? Que ninguém tem o preço, né? Aí você até comentou que tem corretor que dá uma amarelada e fala realmente, não sei, eu não entendo, porque os caras não falam o preço e tal, porque não entende a dinâmica do lançamento, né? Dá sempre. Sempre o cara se põe. Porque assim, é gostoso você se colocar junto do cliente, né? Lembra? Você tá para atender o cliente. Só que também você tem que fazer isso com integridade e tudo, mas também defendendo a estratégia e a lógica do negócio. Tá certo? Por exemplo, eu vou dar um exemplo real. Um cara aqui, um cliente que me procurou para fazer esse lançamento, ele estava com essa objeção. Falava, mas Diego, fala a verdade, você tem uma referência de preço, algum norte você tem. Eu falo, realmente eu não tenho, e não tenho, Mariana. Eu realmente não tenho. Então, assim, eu sei que tem sempre uma discussão, tal. O que eu posso te afirmar com segurança, isso tem que ser íntegro, claro. Não vou mentir para o cara. E nesse caso é íntegro. Então, o que eu posso te afirmar com segurança é que essa empresa sempre traz um preço muito justo para o lançamento. Até abaixo do que seria o justo do mercado. Ou seja, eles vão trazer uma condição especial, que é uma tabela especial que vai valer por dia. Tem uma demanda que quem está vivendo aí o dia a dia da cidade sabe, Mariano. Tem uma demanda muito grande, está uma temperatura muito boa para o produto. Então, em tese, a empresa até poderia trazer, às vezes, um preço maior. Mas eles têm um compromisso público, que faz parte da estratégia deles, de trazer um preço abaixo do de mercado. Então, assim, confia na estratégia. Manda a documentação, participa, no dia você também não tem obrigação nenhuma. Se você pegar a unidade e você achou que o preço não está legal para você, tranquilo. Você não tem obrigação de comprar. Mas você está vendo? Você tá com inteligência e até ajudando o cliente a não perder essa oportunidade, você está ampliando a visão dele em relação a preço. Exatamente. Okay? Então, assim, são dicas importantes. É que nem você comentou aí na hora de estratégia do preço, né? Que o preço ele é o último a falar, né? Porque às vezes é o menos importante. Precisa entender se o benefício vai agregar na vida da pessoa que quer investir ou se ela quer para moradia, né? Exatamente. E no lançamento, Mariano, tem uma estratégia
você deve ter assistido, você carinhosamente acompanha praticamente todo o nosso conteúdo aqui. Quando eu fiz a live de lançamento, explicando as estratégias de como aproveitar o lançamento, você tem uma coisa muito importante que é o gatilho da antecipação. Você cria, é igual o que a novela faz e o trailer faz. Trailer no cinema e aquelas cenas do próximo capítulo na novela. É criar uma expectativa, uma curiosidade para o cliente. Isso é um gatilho muito forte. Desde que você... Ó, vou te dar um caso mais dramático. Tinha um cliente que ele foi indelicado, mas eu também respeito a visão dele, porque já deve ter passado por isso. Ele chegou e falou assim, eu conheço bem essa estratégia. A incorporadora fica segurando o preço, e aí, conforme for o número de cadastro, eles vão lá e sobem o preço. Não faz, até não parece que faz sentido? Eu, no lugar dele, às vezes ele já passou por isso. Né? Ele viu alguém que usa um represamento para ver a temperatura e eventualmente botar preço. Aí eu tive que ser mais incisivo, porque ele, entre aspas, acusou uma empresa que eu estou representando de especular. Certo? Então, eu como conheço o perfil e os princípios dessa empresa, eu defendi de maneira mais contundente. Eu falei, peraí, eu posso te assegurar que essa empresa não faz especulação com preço. Eu posso te assegurar. E eu tenho histórico para provar. Eu tenho histórico de lançamentos em que tinha uma temperatura, uma demanda muito maior, número de cadastro muito maior do que tinha de unidades e tal, e a empresa poderia ter colocado um preço muito mais alto. E a empresa respeitou a estratégia de trazer uma grande oportunidade, um preço abaixo de mercado. E eu conheço pessoalmente, eu conheço pessoalmente as pessoas que estão por trás. Eu tenho certeza que os empreendedores sequer deixariam alguém suscitar a ideia de fazer uma estratégia de especulação de preço com os clientes. Então eu também já respondo, porque assim, peraí, é princípio e valor. Eu entendo que talvez você já tenha passado por isso, que tem gente que usa esse subterfúgio, mas aqui não. Você acreditando ou não, eu estou te falando que essa é a verdade. Perfeito. Então, assim, tem um monte de situação aí relacionada, viu, Mariano? Como você diz, né? Aprendendo todo dia, né, Diego? Quanto mais informações tiver, mais objeções você vai conseguir contornar ali na frente, né? Acabou. É tão simples quanto isso. Sabe, tem gente... Você imagina, tem gente que faz lançamento, Mariano, há muito tempo. Deixa eu só plugar aqui que desconectou uma luz. É rapidinho, um segundo. Só vou botar na tomada aqui. Eu chutei o negócio embaixo. Pronto. Tem gente que faz lançamento há muito tempo, gosta de lançamento, às vezes performa e tal, e tem um monte de dica que eu estou dando aqui, que às vezes a pessoa não se atenta. E ela sofre, porque não precisa sofrer. Tem dica, tem técnica para tudo, Mariano. Né? A questão... Tem corretor que sai indignado de lançamento, de meeting, desse período pré-lançamento, sai indignado que não tem o preço. Então é importante que alguém... Tem um monte de gestor comercial, né, que presta esse tipo de serviço que não está nem aí pro corretor. Não quer que o cara saiba da estratégia ou não, sei lá. Né? Enxerga às vezes o corretor como mal necessário. Eu não, Pombo, eu sou corretor, meu compromisso é com o corretor. A minha trajetória aqui no digital é para trazer resultado para o corretor. Então o que eu estou fazendo? Eu estou ampliando a visão do corretor. Eu falo, corretor, para pensar. Tem uma lógica. Tanto da inteligência do seu atendimento, de você não botar o preço no primeiro momento, tá certo? Vai facilitar para você vender, não colocar o preço na largada. E além disso, tem uma lógica do empreendedor. Então, vamos ser mais inteligentes e saber contornar esse anseio do cliente. É um anseio óbvio, o cara quer saber o preço. Mas vamos saber contornar isso para facilitar a venda e para que o seu cliente no frigir dos ovos também tenha confiança e conforto que ele está fazendo um excelente negócio. Então, assim, Mariano, não tem, cara, como. E outra, sabe? Às vezes o argumento que eu estou usando aqui não se aplica a um contexto específico, porque o empreendedor não faz de uma forma. Então o universo ele é tão diverso, né, e amplo, e tem tantos contextos distintos, que é um absurdo a gente achar que a gente sabe tudo, e que a gente não precisa discutir estratégia, ferramenta e técnica. Pelo amor de Deus. Então, eu não sei se você viu, esses dias eu fiz uma justa homenagem a você. Eu estava citando, acho que foi na live passada. Eu estava citando, eu falei, pô, tem um menino, aguarda o nome do Mariano, menino de Porto Feliz. Por que eu te citei? Porque eu vejo em você, Mariano, uma coisa que é um baita diferencial.
Você é um cara que, meu, não mede esforço para correr atrás de conhecimento. Até confidencio aqui, não tem problema nenhum. O Mariano faz parte da imersão Corretor 20K, né? Ele faz parte de um time aí que eu dou, que tem um processo mais intenso, mais organizado. E o Mariano, como ele tem meu contato, ele é um cara que o tempo inteiro ele está me provocando, me perguntando, tirando dúvida. E ele é testemunha, mesmo com a correria do dia a dia, sempre que possível eu paro e respondo e falo, ó, cara, é assim. Porque, Mariano, isso é muito inteligente da sua parte. Porque você está o quê? Você está antecipando os cenários que você vai enfrentar. Aí você pode simplesmente não perguntar para o Diego e enfrentar dando cabeçada na vida. Ou você pode, às vezes, dar uma discutidinha comigo e pegar uma sacadinha que às vezes te economiza um tempão, que às vezes vai te fazer vender. Às vezes as dicas que eu te dei hoje de documentação vai fazer você pegar 3, 4 documentos com clientes e você vai performar. Então, assim, cara, a humildade em relação ao conhecimento, Mariano, foi o que transformou a minha vida. Eu tenho plena certeza que eu vou morrer sem saber tudo. E, portanto, o tempo inteiro eu estou querendo aprender. E dá para aprender com os outros, dá para aprender com o erro. É mais barato aprender com o erro dos outros. Né? Você trocar figurinha. Então, você está no caminho certo, Mariano. Sem demagogia aí, ó. Parabéns pela sua postura. Se você mantiver essa constância, daí foco, tá? Essa é a dica que eu dou. Porque eu já vi muito cara talentoso, no bom sentido, que tem predisposição, e às vezes naufragar por não dar foco e não ter constância. Mas dando foco e tendo constância, você é um cara que vai longe. Uhum. E hoje também, Diego, eu estava conversando com um corretor lá de Limeira, inclusive. Eu estava pegando umas dicas com eles, estava aprendendo com o cara lá, né? Aí eu até comentei, falei sobre você, sobre seu irmão, o corretor imóvel Moeda Forte, sobre a renda imóvel. Aí ele falou, pô, eu trabalho com Minha Casa Minha Vida, só que eu queria entender mais incorporadora. Falei, pô, você está falando com a pessoa certa, então. Eu vou indicar 2 pessoas para você lá. Vá lá no... Você mesmo tira a prova e depois você vem e volta a falar comigo. Não deu outra. Obrigado. Ele Obrigado falou, pela indicação. eu preciso falar com esses 2, cara. Eu preciso falar com esses 2 porque eu quero conhecer mais incorporadora. Eu falei, eles estão com um curso aí, corretor Imersão 20K, a hora que tiver oportunidade, abertura de novo, entra, você tem acesso direto a eles. Obrigado. Esse é um dos propósitos, inclusive, né? O pessoal, eu me dedico muito. Olha, voltei para responder uma pergunta, eu tenho paixão nisso, Mariano. Você sabe disso. Você é um dos caras que primeiro identificou isso publicamente, né? Um dia você me fez um elogio muito forte, você falou assim, Diego, o que mais me encanta no Diego é o brilho que ele tem nos olhos. Então eu vim para responder uma pergunta, estamos batendo meia hora. Por quê? Porque eu acho que está rico. Eu acho que é importante eu registrar isso. Então isso já é um esforço muito grande da nossa parte, minha e sua, tá certo? Com um compromisso para a posteridade. Então eu podia estar respondendo isso no WhatsApp, mas eu estou respondendo registrado para que mais pessoas tenham acesso. Então isso já é legal. Agora, é difícil, o digital ele é muito legal, porque, por exemplo, você é um cara dedicado, então você segue à risca. Só que tem pessoas que têm o offline, né? Tem pessoas que adoram o conteúdo, entendem o valor do conteúdo, da nossa predisposição de vir aqui compartilhar, mas ele não consegue interagir toda a live, o cara perde uma live, você entendeu? Então, assim, qual que é a imensa vantagem de uma coisa organizada, a imersão? É você botar o cara numa esteira de acompanhamento, fala, cara, você precisa seguir esses conteúdos, e eu tô aqui toda segunda pra gente bater um papo, para eu tirar suas dúvidas, eu tô próximo. Então, assim, o nível de absorção é infinitamente maior quando você organiza a coisa. E não dá para organizar a coisa na rede social. Não dá para pegar a Milene, agora o Rogério, e falar, Rogério, ó, amanhã vai ter uma continuidade disso aqui, cara, mas vem comigo, senão você se perde. Então esse comprometimento a mais está longe de ser a questão financeira. Você sabe que, na minha concepção, é simbólico, é parcelado e tal, sem puxar sardinha, mas assim, é simbólico o negócio. Não justifica, sei lá, nada do que se entrega de conteúdo, de dedicação ao projeto. Mas esse comprometimento também é importante, porque a hora que você põe um comprometimento seu, você também enxerga a diferença. Fala, opa, eu preciso acompanhar mais. Já que eu estou fazendo um investimento, pequeno ou não, eu preciso acompanhar mais. Então a sua dedicação fica maior. Então é um ambiente muito saudável. Eu já estou tomando uma pressão, Mariana. Você sabe que minha vida é uma correria, né? Eu estou tomando uma pressão de pessoas que já querem mais da imersão. Então eu estou começando a me organizar, mas primeiro eu quero percorrer a seara de maneira bem íntegra lá na imersão.
estruturar a coisa o máximo possível, para daí, eventualmente, eu puxar mais pessoas. E essa questão da proximidade, ela só é possível também com o número restrito de pessoas. Então perceba, ó, se o Rogério Perotti gostou dessa história, ele mandar assim, Diego, eu preciso dessa imersão, não quero ter contato, não tem como. Eu vou falar, cara, não tem. Está fechado as inscrições, é só com o time que está lá montado, e eu não sei quando eu vou abrir, porque eu quero fazer isso com integridade. Então, olha que loucura. Mesmo que o cara queira, eu não tenho hoje como colocar ele naquilo que você, por exemplo, está participando. Estou me esforçando sempre para ampliar isso, mas é um desafio. Pode falar. Você já se comprometido com o número certo de pessoas ali, né, Diego? Então, não tem como você tirar esse compromisso e dar abertura para outras pessoas, né? Exatamente. Então é tão simples quanto isso. Agora, óbvio, eu estou atento, minha ideia é impactar o maior número possível de pessoas, essa é a beleza do digital. A gente pega aquilo que transformou a nossa vida, Mariano, e deixa num legado para o maior número possível de pessoas. E o meu foco é muito resultado. Hoje, cara, com a internet, com o digital, você tem muitas pessoas falando coisas que não têm fundamentos, não têm sentido, enganando muitas pessoas, um vendedor de curso, um vendedor de e-book e tudo mais. Aí, você pega um contexto seu, do seu irmão, no caso. Você vai buscar a empresa que você passou, o background que você tem, a faculdade que você cursou, né? Você passou por empresa que nem você comenta lá na imersão, Gafisa, Método de Engenharia, né? Você vai pesquisar essas empresas. Outras empresas que você fala aí, que a Brain, que faz consultoria estratégica, essas coisas, né? Você percebe que tudo que vem na live é conteúdo rico, é conteúdo que tem fundamento, né? É conteúdo que você pode pegar, aplicar, que vai dar resultado para sua vida. Então, isso que eu enxergo mais hoje aqui no perfil. Não, eu agradeço, porque você tem toda a razão. O grande problema do digital, o digital tem muita coisa maravilhosa. Eu estou apaixonado pelo digital, pelo potencial, pelo quanto ele pode potencializar o seu impacto. O quanto ele pode ampliar aquilo que você pode fazer de bom para as pessoas. Eu estou apaixonado por isso, porque faz parte do meu DNA. Agora, tem um efeito colateral, que é uma grande objeção, inclusive, e uma grande dificuldade das pessoas de entender, que realmente tem um nivelamento, infelizmente, às vezes por baixo. Então, são os pseudos gurus, são os caras que não têm autoridade, não vivenciaram aquilo, e às vezes eles fazem uso de uma estratégia, porque você tem estratégia para se vender como autoridade na internet, mesmo sem ser. Só que isso fere uma coisa muito básica para mim, Mariano, que é a integridade, né? Uma pessoa ser verdadeira. Então, assim, isso em algum momento é aquela história, mentira tem perna curta. Em algum momento você vai perceber uma inconsistência do cara. E aí, né, acho que em todos os ambientes, a credibilidade é o maior ativo que você tem. Então, se você se dispõe a falar de um assunto, cara, conheça aquele assunto. Tá certo? Seja humilde também de saber que você não é o grande detentor da verdade. Mas, caramba, se você conhece o assunto, vivenciou aquele assunto, produziu o resultado a partir daquele assunto, tem uma visão estratégica, criou um método, criou um modelo que transformou a sua vida, pomba, por que não fazer isso? E você sabe, Mariano, que eu estou ampliando muito a conexão, né? Eu tô trabalhando muito, estou muito focado nesse projeto, faz meu coração cantar de verdade, e eu tenho conversado com outros especialistas do mercado, que são meus amigos, cara. Tá, eu tenho até orgulho de falar isso. Eu tenho um relacionamento maravilhoso no mercado. Pessoas muito importantes no mercado me escutam e sabem da admiração também que eu tenho por elas, determinados assuntos. E eu tenho conversado com algumas pessoas e uma das grandes objeções que as pessoas têm em relação ao digital é isso. Elas acham que se elas começarem a produzir conteúdo no digital, elas vão ser taxadas como mais um pseudo-guru que quer vender cursinho. E aí eu tenho que desconstruir isso na cabeça das pessoas. E que bom, por exemplo, meu irmão pegou isso rápido. Né? Porque se você tem propósito, porque essas mesmas pessoas, se forem boas, como eu estou dizendo que são, qual é a verdade, Mariano? Via de regra, são pessoas humildes. Porque é uma característica, é a única característica comum que eu encontrei das pessoas extraordinárias que eu cruzei na minha vida. São pessoas humildes. E se são pessoas humildes, elas têm uma predisposição em fazer o bem para o próximo. Faz parte do jeito delas. Aí essa é uma linha muito forte que eu tenho conversado com essas pessoas. Eu falo, cara, você pode continuar sendo o profissional maravilhoso que você impactando, transformando a vida dos seus clientes, só que você tem um limite. Às vezes você faz isso para 10 clientes simultaneamente, 10 contratos.
Já pensou se você pudesse fazer isso para centenas e milhares de pessoas? O legado que você ia deixar? E isso é muito forte, Mariano, porque assim, chega uma hora da sua vida profissional, e eu faço votos que todo mundo chegue nesse cenário, que assim, o dinheiro passa longe de ser a coisa mais importante. Longe, longe. O dinheiro é uma consequência saudável e natural do seu esforço e daquele resultado que você produz. Mas passa longe de ser o que realmente importa. Passa longe. Por quê? Porque fica claro, mano, a gente não leva nada dessa vida. Eu posso desligar a live com você, eu tive Covid recentemente, graças a Deus passei quase sem sintomas. Mas tem quantas pessoas, infelizmente, estão perdendo a vida por causa dessa doença? Então, Mariano, de repente eu estou só pensando em dinheiro, 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 não pensei em nenhum momento no próximo, em ajudar, agregar, transformar a vida de alguém, e eu sofro um acidente, vamos esquecer o Covid, sofro um acidente. De que valeu a minha vida, Mariano? Exato. De que valeu a minha vida? A gente tem que fazer a vida valer a pena. E aí eu sou muito entusiasta disso, porque eu sou o que eu sou, Mariano, e eu não sou nada demais, mas eu sou o efeito, o produto de uma série de coisas que aconteceram na minha trajetória profissional e pessoal. Mas principalmente, os grandes saltos que eu pude dar, os degraus que eu subi na minha vida profissional e pessoal, aconteceram porque pessoas me enxergaram. Pessoas que estavam um pouquinho à minha frente me enxergaram enquanto ser humano. Cara, um cara que transformou a vida profissional e pessoal, porque pessoas te enxergaram, como é que eu não vou enxergar as outras pessoas? Eu nem seria digno de ter conquistado tudo que eu conquistei, Mariano, se eu não tivesse esse pouquinho de sensibilidade de falar, cara, pô, eu já tive lá, eu sei que tem um ser humano bem intencionado ali por trás, tem um potencial infinito. Às vezes o cara tá dando cabeçada na parede por causa de um detalhe. E se eu sei esse detalhe, por que é que eu vou guardar para mim, Mariano? Seria um absurdo, cara. Você vê uma pessoa, sei lá, imagina que você tem uma luva, sabe aquela luva de malha de aço, que os caras que lidam com peixe usam para não cortar a mão, e você vê o cara lá com a faca assim na mão. Cara, é absurdo você não pegar a sua luva e falar, meu, põe essa luva aqui que vai te proteger, vai evitar que você se machuque. Então, assim, é tão claro e cristalino para mim, que, cara, por isso que eu abracei, tô muito focado, tô muito animado já com o que está acontecendo, apesar de ser super novo o projeto, a repercussão que tá dando. E eu tenho certeza que, como eu falo do coração, Mariano, eu tenho certeza que eu acho que eu vou conseguir trazer mais gente boa pro projeto. Esse é meu propósito hoje. Eu falei pro meu irmão lá na live de apresentação, o projeto nasceu muito maior que o Diego, esquece o Diego. O Diego não tem vaidade nenhuma. Não estou aqui para aparecer, pelo contrário, esse é um efeito colateral negativo, Mariano. Se eu pudesse fazer tudo isso que eu estou fazendo, impactar a vida de um monte de pessoas sem aparecer, para mim seria o ideal. O ideal. Não tenho a menor vaidade de aparecer. Você está usando a ferramenta que você tem para atingir o máximo possível de pessoa, né, Diego? Exatamente. E não tem como virar as costas pro digital. Então, assim, eu estou muito focado, falo do coração e o coração conecta. Então, até estou dando alguns spoilers aí, pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça, mas eu acho que a gente em breve tem mais novidade aí na conexão. E aí, de bastidor, o desafio, né, de quem é expert mesmo, de quem é especialista, não um pseudo-guru, não um cara que vem aí com a ideia só de vender cursinho e infelizmente, às vezes não sabe nem o que está falando. Nunca aplicou. Eu acho de uma hipocrisia enorme, Mariano. Né? Imagina que eu venho aqui para você e falo assim, Mariano, eu vou te ensinar a pescar. Aí você vai comigo pescar lá no lago, rapaz, eu não sei nem o que é uma vara, não sei o que é a isca, não sei onde é que põe o anzol. E eu falo, eu não sei pescar direito, eu passo vergonha com o cara. Então, assim, eu não vou ser leviano de falar, eu vou te ensinar a pescar. E tá acontecendo demais na internet isso. Cara, nunca teve na frente de um lago e ele vem aqui pomposo e fala, não, porque eu pesquei a minha vida inteira, porque eu tô aqui para te ajudar a pescar, porque você vai pegar uns peixão maior, não sei o quê. Então, assim, isso aí fere uma coisa básica para mim. É porque que nem se comentou numa live, Diego, assim, bastante corretor tinha objeção que tinha que ter carro bom, tinha que ter roupa boa, né? Lógico que você tem que se vestir bem, né? Não precisa ter uma roupa boa, roupa de marca, bem vestido, né? Mas o que as pessoas pregam? Você tem que ter um carro bom, né?
Você tem que ter foto no seu Instagram em praia, em viagens, né? Essas coisas. E as pessoas compram muito isso na internet hoje, né, Diego? Matou. É assim, Mariano, na verdade, eu te desafio. Aliás, eu desafio todo mundo que estiver assistindo essa live, eu desafio todo mundo a achar alguém infeliz nas redes sociais. Não Me tem. mostre uma pessoa infeliz e fracassada nas redes sociais. Uma só. Tem. Meu, você sempre bate o olho lá, o cara tá feliz, tá com a família, tá com os amigos, tá confraternizando, tá lá às vezes ostentando uma viagem, alguma situação. E o cara tá sempre bem. E aí desliga o celular, vem pro mundo real. Você conhece alguém que está insatisfeito? Alguém que está infeliz? Alguém que não prosperou? Você conhece dezenas, centenas, milhares, milhões de pessoas nesse cenário. Então tem que tomar muito cuidado com a imagem. A imagem não pode descolar do conteúdo. Tá certo? Não pode. E esse é um grande engodo. Porque as pessoas aí entram nessa seara de querer vender, né? De querer vender essa imagem de que é bem sucedido, caramba. E na verdade estão fazendo exatamente o oposto para aquilo que realmente as pessoas bem-sucedidas fazem. Que é começar a se endividar, começar a ter um tipo de consumo incompatível com a sua realidade financeira. Não tem nada de errado, pessoal. Se você está convivendo e está dependendo de pessoas que vão te julgar pelo carro que você tem, pela roupa que você tem, ou pela casa que você tem, cara, troca as pessoas. Esse é o conselho mais forte que eu posso te dar. Se você está sendo julgado por isso, você está no lugar errado. Não é isso que faz. E tem cara vendendo hoje, falando, meu, você tem que ser saradão, você tem que andar de carrão, você tem que vender um sucesso tremendo para você vender imóvel. Opa! Para! Às vezes o cara está até com a boa intenção, porque às vezes foi o jeito que ele criou para criar a historinha furada na internet. Exato. É um cara, às vezes, que nem teve tanto sucesso, nem profissional, não entende tanto daquele assunto, não é um grande expert, mas ele criou aquele personagem, fortão, saradão de carrão, e ele quer empurrar isso goela abaixo. Para. Aí ele está fazendo um desserviço. Entendeu? Tá criando tá prestando um desserviço para a classe. E eu não posso, porque eu tenho que defender a classe, entendeu? Esse é o ponto. Um dos principais objetivos é a gente resgatar. Mariano, até hoje é impressionante o que corretor de imóveis sofre preconceito, cara. Eu conheço o mercado lá de cada mesa. Eu não falo só como corretor. Eu conheço quem é o incorporador, como é que o incorporador enxerga o corretor. Então, assim, eu sabendo disso e tendo comprometimento com a profissão, a nobreza da profissão, né, e a capacidade de transformação que a profissão tem, cara, eu preciso trazer voz aos engodos. Só alertar, falar, ó, não é esse caminho não, mas fala, segura o reggae aí. Qual é o caminho? É resultado. Como é que você produz resultado? Não é malhando na academia, cara. Me desculpa, você pode até fazer relacionamento na academia, sei lá o quê. Mas não é você sendo mais fortão. Para. Não é você chegando com carrão. Às vezes é o contrário. Você chega com carrão, às vezes você inibe o cliente se sente desconfortável, né? Fala assim, meu, esse cara vai me engolir, sei lá. Sabe? Então, não tem lógica. Aí, às vezes, eu tenho que dar umas pontuadas. Mariano, o papo tá tão bom. Show de bola. Que a gente... Estamos com 45 Passou minutos. rápido aí, cara. E mais uma vez, obrigado aí por chamar na live aí, responder as perguntas com fundamento, sempre com background aí, né? E eu já percebi muito que as respostas que você dá para as perguntas, cara, sempre tem muito... Você vai buscar, você não dá uma resposta leviana, superficial. Suas respostas são muito bem objetivas. Você percebe que tem estudo, tem vivência naquelas respostas que você dá aqui na rede social. Isso que é o importante de tudo, cara. Obrigado, Mariano. Agradeço as palavras. Eu me esforço mesmo, porque eu posso dar uma resposta objetiva, curta e grossa, mas quem sou eu para dar resposta, Mariano? Quando eu construo uma resposta mais embasada, eu trago experiências e pontos de vista que às vezes você mesmo vai construir a sua própria resposta. Aí eu estou sendo mais assertivo. E eu sempre fui assim, Mariano. Então, que bom que hoje eu estou podendo emprestar para profissionais ou para pessoas que têm apetite por conhecimento, que aí, meu, tá no lugar certo, porque a gente quer construir. E construir é em conjunto mesmo, tá, Mariano? É construir, é escutar, é testar, é validar, falar, opa, funcionou, cara, o que você acha disso aqui? Testa isso daqui. E eu estou muito ansioso, Mariano, e estou vendo já na prática, que vocês que estão imbuídos, né, nessa trajetória, fazem parte do núcleo forte, vocês estão testando.
Cara, isso pra mim é demais. O Vini fez uma live, participou aqui, ele falou, cara, eu vou fazer esse vídeo, ele tá me devendo, sem vergonha. Mas ele falou, eu vou fazer, ele me ligou, mandou um áudio. Falou, Diego, puta, eu não consegui fazer hoje, cara, porque eu tive um monte de atendimento. Mas olha o carinho da preocupação. É isso que importa pra mim. Porque eu tenho certeza que se o Vini fizer uma, ele vai perder lá, vai quebrar uma primeira barreira. Aí ele vai começar a entender a força de produzir conteúdo. E vai passar 6 meses, 1 ano, ou muito antes até, mas 6 meses, 1 ano com consistência, ele vai ter levado o patamar de resultado dele para um outro nível. Então, assim, de nada adianta as discussões, as reflexões, se em algum momento vocês não tirarem algum suco desse aprendizado e levarem para a prática. Aí vocês fazem meu coração cantar fora. Aí vocês vão ter reflexão para a vida inteira, a gente vai longe. Mas obrigado de coração pelas palavras, Mariana. Eu percebo que você é muito verdadeiro quando fala, e isso para mim é muito importante. Então eu agradeço também a sua participação. Ao vivo aqui, fez perguntas inteligentíssimas, como sempre. Agradeço a participação de todo mundo que acompanhou praticamente mais uma live. O importante é isso, pessoal. A gente produz o conteúdo aqui, depois a gente distribui, e aí tem que distribuir pago, inclusive, para que chegue para mais pessoas, mas faz parte do pacote. Então, obrigado pelo carinho da companhia. Terça-feira que vem tem mais um Vendas Imóvel Moeda Forte. Quinta-feira que vem tem mais um Mentoria Corretor 20K. E se preparem, fiquem sempre antenados, porque não é a mesmice. A gente está se esforçando, eu estou me esforçando muito para trazer sempre novidade. O Rodrigo foi uma super novidade, um grande reforço, que está de segunda e quarta-feira no Renda_MF, produzindo conteúdo de primeira. Vocês vão se surpreender, Mariano, com o meu irmão. Eu já tenho recebido feedback. Você mandou também várias pessoas estão mandando, falam, cara, teu irmão foi incrível. Eu mandei. Você percebe na live dele que ele fala igualzinho você, cara. A live dele, ele fala... Ele é um pouco mais calmo para falar, né? Você já é mais agitado. Essa mais comercialzão. Ele fala, né? Tipo, ele trabalha bem a fala que ele vai falar. Você percebe também que tem fundamento tudo que ele fala, a vivência que ele tem. Então, você para ouvir, pô, esse cara tá falando tem sentido, né? Exato. Então, passa aqui na live, ela na live para escutar o que ele tá falando. E o que eu falei do meu irmão não é demagogia, não, cara. Eu tô entregando para vocês o que eu tive de melhor na vida. Um baita de um privilégio ter um irmão desse, 8 anos mais velho, o cara ali, meio traço, me mentorando, sabe, direto, tirando minhas dúvidas, me provocando, me fazendo indo além. Ele tem uma didática impressionante. Viveu... Meu, você tem noção, Mariano? Pensa numa família humilde que é a minha, um cara que saiu do nada, ele tá em 8ª série, estudou em escola pública, aí ele foi estudar numa escola particular, que era a Terra São José, porque ele passou no vestibularzinho, lá no vestibulinho, e ganhou bolsa. Aí ele trabalhava como office boy durante o colegial e dava aula particular. Olha o cara que eu trouxe. Aí esse cidadão passa na Escola Politécnica da USP, você que é engenheiro sabe o que significa isso. Passa bem, termina com louros no negócio. E todo esse tempo em São Paulo, minha família é humilde, Mariana. Minha família é de origem humilde. Então, assim, ele se autossustentou dando aula, velho. Se autossustentou dando aula. Então eu peguei, cara, um dos maiores ingredientes que Deus me deu, uma das melhores coisas que eu tive e botei aqui na trajetória. Eu comecei com um pé direito enorme. Então o Rodrigo é toda segunda e quarta no Renda_MF, ele vai falar focado em renda recorrente, tá? Então é para o investidor ou para quem quer começar a ter renda recorrente, porque é outro mecanismo de transformação de vida, Mariana. Outro fenomenal, cara. Tem gente que vive disso, transformou a vida, cara. É liberdade financeira. É a antecipação da aposentadoria. Você imagina, Mariano, se você hoje tivesse um dinheiro pingando na sua conta todo mês, que pagasse suas contas. Nossa, tranquilo. É o sonho de todo mundo. Imagina a liberdade que você tem para criar, para produzir, para fazer aquilo que você ama, para transformar o mundo, cara. Olha onde a gente chega viabilizando estabilidade financeira para as pessoas. E o mercado imobiliário é um fenomenal caminho. Então o Rodrigo pegou isso para ele, estamos muito bem assessorados. E de terça e quinta vocês estão comigo para falar sobre vendas. Esse é o nosso propósito. Mariano, de novo, obrigado de coração pela sua participação. Obrigado a todos aí que nos acompanharam. Praticamente 2 lives. Beijo no coração. Terça-feira que vem a gente está junto. Fiquem todos com Deus. Bom descanso. Obrigado. Obrigado. Abração. Até mais.